8h05, Hora Oficial Brasileira. Tudo bem, pessoal? Como é que vai Alexandre Limeira? Como é que vai Alexandre Bugin? Homero Bellini Júnior, vem aí, Alexandre Bugin. Bom dia, Vidarte. Bom dia, Douglas. Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes. Pois é, ontem tivemos uma reunião histórica no MGI, uma reunião muito importante, que foi a definição, né, e a resposta do Homero aceitando o desafio de novamente ser candidato do MGI para as eleições do Grêmio. Né? Durante o primeiro semestre todo, né, Vidarte, o MGI trabalhou forte no sentido de montar, atualizar e fortalecer o seu plano de gestão, né, suas propostas de gestão do clube. Nós tínhamos convicção sempre de que teríamos um candidato e sempre trabalhamos na linha de buscar a candidatura do Homero. Tivemos períodos em que o Homero, nós respeitamos o período em que ele teve que fazer uma reflexão pessoal da vida profissional dele, da vida familiar, no sentido de tomar a melhor decisão, de tomar uma decisão madura. E na última semana nós recebemos o retorno, né, de que ele estava aceitando o desafio, né, e com uma decisão muito madura e pronta, né, e sabendo que nós estamos nos candidatando para ganhar. Né, e no momento que nós estamos nos candidatando para ganhar a gestão do clube, ele sabe que vai ter que se dedicar muito ao clube, muito ao Grêmio, né, e isso realmente vai ser um esforço da vida dele, né, vida pessoal e profissional, mas faz parte da nossa responsabilidade, da responsabilidade dele, e chegou o momento. E o Homero é o nosso candidato, é o candidato da chapa Grêmio por Todos. Eu escrevi ontem no Twitter, o pessoal acho que me interpretou erradamente, eu disse que se o Bellini Júnior for o candidato, e estava por ser, e aí depois a gente trouxe a confirmação da candidatura do Homero Bellini Júnior, dificilmente ele perderia uma eleição, mesmo com o carisma do Fábio Koff. Mas estou falando do carisma se o Koff não for o candidato. Eu disse para o Bellini aqui. O pessoal me interpretou erradamente, estava pensando que eu disse que o Koff perderia para o Bellini. Não, se o Bellini for o candidato e o Koff confirmar o que ele vem dizendo nos bastidores, que não será o candidato da situação, que ele vai lançar um nome, ou ele está indefinido, eu duvido, eu acho que o presidente Koff virá. Se o presidente Koff for o candidato, ele ganha do Bellini, tá? Isso eu quero deixar claro, ponto. Agora, se ele não for o candidato, dificilmente um outro, mesmo que lançado pelo Koff, mesmo com o carisma do Koff, o Bellini perde a eleição. Por exemplo, se ele enfrentar Bellini versus o Romildo Bolzan Júnior, da Bellini, na minha opinião, pelas minhas observações. Se for contra o Alberto Guerra, da Bellini. Tá certo? É a minha opinião em cima das observações. Acho que dificilmente o Bellini perde a eleição se o Koff não for o candidato. Com o Koff de candidato, até ele teria uma remota chance. Se o Koff, por exemplo, cair muito, né, dentro de campo, se o Grêmio for muito mal no Campeonato Brasileiro, na sequência do Brasileiro, e for eliminado, por exemplo, pelo Santos, coisa que a gente não quer pela Copa do Brasil. O Grêmio, com um decréscimo muito grande no seu desempenho no futebol hoje, aí sim, mesmo com o Koff, o Bellini poderia ter alguma chance. Mas isso o próprio Bellini não quer, né? O próprio Bellini não quer. Se o Koff tiver como está hoje, contra o Bellini, dá Koff. Agora, Koff lançando um nome, eu duvido que, sendo lançado pelo Koff, esse nome vença do Bellini. Essa que é a minha opinião. Eu sei que é polêmica, mas é exatamente isso que eu penso. 8h26, Bugin. Vidarte, eu queria fazer uma observação em relação ao teu comentário anterior e dizer o seguinte. A nossa candidatura, a nossa campanha, o nome do Homero, ela não passa nem pelas nominatas dos candidatos das outras chapas, tá? E nem pelo futebol, tá? Pelos resultados de campo. Se fosse assim, nós deixaríamos para lançar o candidato nos últimos momentos, né, de inscrição da chapa. Tá? Nós respeitamos muito mesmo o nome do Fábio Koff. Entendemos que é um nome acima de qualquer questão relativa ao seu histórico, né? Respeitamos muito também o nome a experiência que tem o Fábio Koff, no sentido de... Mas nós entendemos que é o momento do Homero ser presidente do clube. Tá? Nós entendemos que nós temos um projeto com propostas claras de valorização do interior, do sócio do interior, valorização da base, valorização
do nosso clube, como Grêmio, da instituição, e com o sentido de buscar, né, novamente a vontade de ganhar gauchão, a vontade de ganhar Grenal, que é uma coisa que nós, gremistas, estamos há muito tempo sem esse sangue nos olhos para buscar um Grenal. Tá? Nós acabamos nos conformando com a ideia de que o melhor é deixar, o melhor é participar da Libertadores, e deixamos de lado o gauchão, deixamos de lado o Grenal, nos acostumamos a isso e perdemos essa garra que nós tínhamos sempre, e sempre fomos bastante eficientes nisso. Então o nome do COF, ele é extremamente valioso para a campanha, vai somente agregar valor em termos de qualidade de campanha, mas o nome do Homero, ele passa, e nós temos condições sim de ganhar, mesmo com o COF presidente. Sério? Sério. Nós não iríamos contra entrar o nessa COF? disputa simplesmente por questões, esperando qual seria o candidato da chapa de situação. Nós entendemos que eu não disse isso, equívocos. eu só acho que contra o COF o Bellini não consegue a vitória. Isso é o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que nós vamos ganhar. Nós estamos entrando para ganhar. Nós estamos entrando para disputar a campanha e buscar o voto daquele associado que vê nas nossas propostas, nos nossos projetos, como sendo o futuro do Grêmio. Tá? Por isso que nós estamos querendo colocar que a nossa campanha, o nosso mote de campanha é Grêmio por Todos. Porque nós entendemos que, independente do passado, nós temos que construir uma renovação de lideranças. E essa renovação na gestão do clube, em termos de modernidade, em termos de profissionalismo, passa pelo nome do Homero. Certo. Alexandre Bugin, conselheiro do Grêmio, do Movimento Grêmio Independente, e o Alexandre Limeira, do Internacional. Temos 20 minutos aí pra gente bater papo ainda sobre futebol, alguma coisa de política. Vocês acham que Grêmio e Inter devem priorizar, o Grêmio, no caso, a Copa do Brasil, a partir de agora, em virtude da decolada que o Cruzeiro já deu, né? Está melhor ainda que do ano passado, o Cruzeiro de Belo Horizonte, e o Internacional, o Limeira, a Sul-Americana, competição na qual ele já foi, inclusive, campeão, né, em 2008. Vocês acham que é muito cedo? Vocês acham, como é que deve se administrar o futebol do Grêmio e do Internacional a partir de agora, hein? Começamos contigo, Alexandre Bugin. Bom, eu tenho uma visão a respeito disso, e não é de agora, em relação a esse ano. Eu entendo que priorizar, a não ser que nós estejamos às vésperas de uma final, tá? Eu entendo que essa definição de priorizar um campeonato em detrimento de outro nos traz, enfim, consequências negativas, tá? A gente sabe que o Grêmio nos últimos anos tem obtido a vaga na Libertadores, tem priorizado a Libertadores, e a gente acaba deixando de lado o gauchão e acaba justamente perdendo essas oportunidades de resgatar a hegemonia aqui do futebol gaúcho. Eu entendo que neste momento priorizar a Copa do Brasil é muito temerário, tá? Porque nós podemos, o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, né? Mas é um campeonato traiçoeiro. 2, 3 partidas sem resultados positivos pode nos levar a uma situação delicada em termos de classificação, né? E às vezes a gente sabe que a partir de determinado momento é irreversível isso. Na minha visão também, eu li há pouco, a questão li hoje no jornal que o Inter está priorizando, está poupando os jogadores amanhã, tá? Eu acho um equívoco muito grande. É sinal, no meu ponto de vista, e aí vai uma corneta, tá? Um pouco de corneta, eu acho que o Inter está entrando com salto alto amanhã, com a certeza de que vai ganhar do Bahia, mesmo com o time reserva. E aí é que vem o risco de sofrer, que nem aconteceu com o Ceará. A primeira partida entraram com a certeza de que poderiam ganhar a qualquer momento e acabaram levando 2 gols e quando viram não tiveram condições de recuperar. Então eu acho que essa questão de priorizar campeonatos somente numa fase muito decisiva, que é uma semifinal, uma final, que aí sim tu vê a real chance de vencer. O Homero disse mesmo que não concordava na época que foi anunciado o Luiz Felipe Scolari com ele como técnico do Internacional? Chegou a dizer isso Grêmio, mesmo? Do Grêmio. Eu falei Internacional, mas que barulho. Não, com o Grêmio? Não. Eu não ouvi, saiu algumas entrevistas, ele estava inclusive em viagem,
e saiu algumas notícias vinculadas na internet de que ele teria dito isso. De maneira alguma. O Homero não deixaria margem para questionamentos em relação à qualidade do trabalho do Felipão. O que ele deve, talvez, ter colocado, que eu não vi essa entrevista, então eu não posso me manifestar definitivamente, é de que talvez seria uma questão de momento, né? Em termos de momento. Né? Tanto que o Homero ontem, na sua declaração após a sua confirmação da candidatura, respondeu diversas vezes a essa pergunta dos repórteres que estavam lá, no sentido de que o Felipão é o técnico do Grêmio, né? E não tem por que questionar ou qualquer tipo de manifestação no sentido. E inclusive com reconhecimento de que nos últimos jogos, né, o Luiz Felipe, o nosso treinador, tem dado e tem recuperado aquilo que nós queremos do Grêmio, né, que é a questão da sua real cara, da sua assim, do reconhecimento em termos de garra e de valorização e da responsabilidade que o jogador tem em vestir a camiseta do Grêmio. E é isso que a gente viu no jogo de Corinthians, isso que a gente viu no jogo do Cruzeiro. O jogo do Cruzeiro, infelizmente, nós acabamos por um detalhe perdendo o jogo, mas já se viu um time bem mais organizado, né, com condições de competitividade, que é o que nós não vimos tendo.